O sonho que eu tive foi esse. Eu estava em um campo muito florido e este campo tinha muitas flores, como se fosse girassol, e era uma plantação muito gigante depois do girassol, de arroz. Eu andava nesse campo de plantação de arroz por muito tempo. Passava e ia para outra e era uma plantação de feijão. E eu andava na plantação de feijão por muito tempo. E passava para outro, na mesma propriedade, na mesma fazenda. E era uma plantação de café. E eu olhava aquilo e depois o Senhor me subia como se eu subisse, né, e pairasse, flutuasse, bem assim, uns 100 metros, não sei. E ali eu vi aquela plantação toda, que eu já tinha passado pelos girassóis, passado pela plantação de arroz e passado pela plantação de feijão. E eu vi aquele tudo e o Senhor falou comigo em sonho. E disse: o que tu vê, Reginaldo? Isso eu vejo plantação da qual passei pelos girassóis, vi a plantação de arroz, vi a plantação de feijão e café. E o Senhor diz assim: diz a quem te segue o que eu vou dizer a ti. E Deus me perguntou e disse: há um ano atrás, há muitos seguidores seu perguntou para você se ia ter o apagão. E você falou, depois de ter conversado comigo, que não ia ter o apagão. E o apagão não teve. Muitos seguidores seu perguntou se ia faltar alimentos. E você respondeu aos seus seguidores, antes de falar comigo, que os alimentos não iriam faltar. E o alimento não faltou. Há um ano atrás, muitos seguidores perguntou para você sobre a economia. E você disse que há um ano atrás não via problema na economia por enquanto. Enquanto houvesse, eu iria falar para você. Só que há 3 meses atrás, quase 3 meses, dessa data de hoje, antes dessa data de hoje, 26/12/2024, você fez uma live que acenderia uma luz, ia passar por uma crise econômica no Brasil. Um mês depois, e alguns dias, começou. E hoje, o dólar está batendo muito alto. Eu não sei quando é que está batendo o dólar hoje, são 6,50. Vocês sabem quando é que está o dólar hoje? Quem sabe? Quem sabe quando é que está o dólar hoje? Quem sabe quando é que está o dólar hoje? Alguém sabe, hein? Algum colocou 6,18, outro colocou 6,70. Outro colocou 6,75. Vamos lá. O Fábio Pereira, Vivian, está dizendo que está 6,70 no mercado negro. Mas a Vivian, ela entende de 6,15. Por isso que eu pedi para a Vivian dar uma olhadinha aí agora na atualidade, né? E o Senhor dizia algo para mim, eu vou dizer o que Deus dizia em sonho, para passar para vocês. Reginaldo, você vai falar para as pessoas da live. Escutem bem, eu vou me aproximar da tela do computador. Eu vou assoletrar se for necessário ou desenhar se for necessário. Tá? Vou desenhar se necessário for. O Senhor dizia assim, são 3 meses. 3 meses de cautelas. 3 meses de cautelas. Até o final de março de 2025, total cautela. O Senhor dizia, Reginaldo, compre fardos de arroz,
compre fardos de feijão e compre caixas de café. E Deus foi falando isso para mim. E eu perguntava a Deus no sonho: Senhor, faltará alimento? E o Senhor disse: não. Não faltará alimentos, mas haverá 3 pontos que você deve esclarecer e desenhar, falar bem lento para que as pessoas entendam. Não vai faltar alimento, mas o quilo de arroz, quando a pessoa comprar de R$ 12, no outro dia pode ser R$ 15. Ao comprar 1 quilo de arroz por R$ 12, no outro dia pode ser R$ 15. Se o quilo de arroz for R$ 14, no outro dia pode ser R$ 18 ou mais. Assim irá suceder com arroz, com café e com feijão. As coisas prioritárias para a alimentação de uma cesta básica ou alimentação de uma família. E o Senhor dizia: não faltará alimento, só que eu vi neste sonho todos os caminhões do território nacional brasileiro parados. E eu passei por uma situação dessa em 2018, se não me salva a memória. Eu não sei quando foi, se foi 2018 ou 2019. De uma situação no meu estado, parou todos os caminhões. Simplesmente ninguém conseguia andar na CES, ninguém conseguia ir para o interior e chegou a faltar diesel, porque os caminhões não chegavam, da Petrobras, né? Não chegavam aos postos de gasolina. Não é que estivesse faltando, mas eles não chegavam. E o Senhor dizia assim: diga para os seus seguidores hoje, eu não ia entrar numa live, porque hoje é o meu aniversário, né? E aí, algumas pessoas da família da igreja irão comemorar esse aniversário dentro da igreja, ou em uma casa, não sei, eles prepararam alguma coisa. E eu estou pronto para ir para lá, para comemorar com eles. E o Senhor diz: mas antes de sair, você vai fazer essa live. E aí de ti se você não fizer. Então, eu vi os caminhões de todo o território nacional brasileiro parar. Mas eu vi isso acontecer. Aí o Senhor dizia: a demanda de coisas essenciais para a alimentação não é que vai faltar, não faltará. O sonho eu vi, mas a demanda irá ser maior ou irá ser menor. Menor. E não vai atingir a todos, porque vai haver o aumento do preço muito forte. Arroz, feijão, café, os produtos. E eu vi os caminhões não chegarem ou pararem tudo. E eu vi isso neste sonho. E se eu não venho aqui e conto esse sonho, eu não tenho paz. Eu sou apenas um contador de sonho. Há um ano atrás me perguntaram sobre o apagão. Eu disse: não vai ter apagão, porque perguntei ao Senhor e não teve apagão. Me perguntaram sobre vai faltar alimento? Eu digo: ainda não vai faltar alimento. Eu fui perguntar ao Senhor, o Senhor disse que não ia faltar alimento. Há um ano atrás. A Bíblia que está aí foi uma das pessoas, né? E hoje o Senhor me deu esse sonho e disse: não é que vai faltar. É que você vai comprar 1 quilo de arroz por 12 e amanhã vai ser 17. E há 2 meses atrás dessa data de hoje, 25/12/2024, a hora são 18h32, agora do dia 26, né? 26/12, 26/12/2024, 18h32, os 22 minutos dessa live. A tela está mostrando 22 minutos dessa live e 50 segundos. E eu quero deixar bem claro que eu não estou supondo, porque se não tiver total certeza, eu não venho para falar. E quando Deus me dá sonhos, e Deus disse: tu vai só apenas contar o teu sonho. Eu digo: tá bom.
Diga para eles isso que eu estou determinando. Então, eu quero dizer para os meus seguidores que me assistem, se vocês podem, vocês irão fazer um pequeno estoque para 3 ou 4 meses no máximo. Para 3 ou 4 meses no máximo. Um estoquezinho de arroz, de feijão, de café, daquilo que é necessário para você. Quem puder fazer de carne, tem um freezerzinho, faça, eu não sei. Você vai saber, porque você sabe o que consome. Aí o que você consome mais, faz um estoque. Seria mais ou menos assim. Eu vi aquela moeda URV, que a pessoa botava R$ 100 e um mês depois tinha R$ 200 lá no banco. E 2 meses atrás eu falei isso. Se você bota o dinheiro no banco, você vai ver como é que está a taxa de juros e tudo, CDB, essas coisas, para poder fazer os seus investimentos. Eu não sei como é que funciona. Assim é um arroz. Se você consome bem o arroz ou bem o feijão, você não vai comprar ele toda semana. Em uma semana, você compra ele a R$ 12, supomos, tá? Aí na outra semana, você vai comprar ele a R$ 20, supomos. Você perde quanto? De 12 para R$ 20. R$ 8 em cada quilo. É como se você estivesse investindo seu dinheiro em uma ação do banco que lhe desse aí uns 7% ao mês, ou muito mais do que isso. Entendeu? Uns 7% ao mês, ou muito mais do que isso. Você consome, supomos, sua família, 20 quilos de arroz. Supomos, eu não sei o que eu estou dizendo, mas eu estou abrindo a boca porque Deus está mandando. Desse sonho. Por mês. Se você comprou a 12, em uma semana ele está a 20, aí ele pode aumentar. Porque Deus passeia sobre a terra. Eu não quero ir. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, se antes revelar os seus segredos, seus servos profetas. Quem está me assistindo não vai ser pegue de surpresa. Opa, na live do dia 26/12/2024, no dia do aniversário dele, às 18 horas, ele falou claramente na live. Agora são 18h35. Estou falando da hora que a live começou, 18 horas, mais ou menos. 18h10. No dia 26/12/2024. Ele falou nessa live. Eu entendi bastante. Então, eu vou orientar vocês pelo segundo sonho. Faça um estoquezinho por 3 meses, se você puder. Por 3 meses só. Você vai ver que você vai poupar. Você entende? Você vai poupar muito. Você irá ver que você irá poupar muito. Opa, comprei o arroz a R$ 12. Hoje ele está 17, você já poupou. Hoje ele está 14, você já poupou R$ 2, é muita coisa. Imagine 6, R$ 7. Por cada quilo. Você está entendendo a mensagem que Deus está mandando dizer? Você está entendendo? Você está entendendo a mensagem que Deus está mandando dizer? Você está entendendo? Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar absurdo. Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar um absurdo. Eu falo, Jesus, essa coisa. É verdade, mas o povo pode... Eu comprei até 2 galinhas. Para botar as galinhas, eu botei no chiqueirozinho. Ela todo dia estão botando... Aí uma está botando ovo. Então a outra está faltando botar outro ovo. E eu fui lá e conversei. Se você vai botar o ovo, porque a sua amiga está botando ovo. Então, se você é também galinha, que é a mesma idade, vai botar ovo. Você está botando um. Tem que botar os 2. Mas aí uma senhora do interior me disse: olha, apóstolo, é porque ela está presa. Você solta ela porque ela está estressada. Né? Aí sabe o que foi? Eu soltei a galinha. Aí depois ela começou a botar o ovo. 2 dias depois. Aí são 2 ovos. Todo dia. Então eu vou ter que comprar mais galinha. Umas 6 galinhas. Ou 7 galinhas.
para botar 7 ovos todo dia. Porque pelo menos eu não vou comprar bandeja de ovo. Tem uns ovinhos que a galinha bota, né? Então, só por 3 meses. Eu espero estar sendo bem detalhado nessa live. Muito detalhado, só por 3 meses. À medida que nos aproximamos de janeiro de 2025, o panorama dos preços dos alimentos está em constante mudança, e vários produtos básicos preparam-se para um aumento notável nos seus custos. Fatores como o clima, as interrupções nas cadeias de abastecimento e as dinâmicas do mercado global estão a afetar diretamente os preços nos supermercados. Neste vídeo, vamos explorar 10 produtos-chave que enfrentarão aumentos significativos e como isto pode impactar o seu orçamento pessoal. Desde o café ao arroz, analisaremos as razões por detrás destas subidas de preço e o que pode fazer para mitigar o seu efeito no seu bolso. 1. Café. O seu ritual matinal mais caro. O café é um dos produtos que mais tem sentido o impacto das condições climáticas extremas e das alterações regulatórias nos mercados internacionais. No Brasil, o maior produtor mundial de café, as secas mais severas das últimas décadas reduziram drasticamente as colheitas. A situação complica-se ainda mais pelo padrão climático do El Niño, que afeta negativamente as culturas de café na América Latina e na Ásia. No Vietnã e na Indonésia, os maiores produtores de café robusta, as chuvas excessivas causaram estragos nas culturas, afetando a qualidade e o volume da produção. Estes problemas criaram um déficit de oferta global que elevou os preços do café a níveis históricos. Para além disso, os regulamentos na Europa, que exigem a garantia de que as importações de café não estejam ligadas à desflorestação, estão a afetar as cadeias de abastecimento. Isto obriga os exportadores a cumprir normas mais rigorosas, o que aumenta os custos de exportação e, consequentemente, os preços finais para os consumidores. Se é apreciador de café, irá reparar que os cafés e as lojas começaram a ajustar os seus preços para refletir estes custos mais elevados. Embora os especialistas prevejam que os preços poderão estabilizar no final do próximo ano, espera-se que continuem significativamente mais altos do que em anos anteriores. Segundo, pão e produtos à base de trigo, o básico que nunca falta. O pão e os produtos derivados do trigo, como a massa e as bolachas, são básicos essenciais na maioria dos lares portugueses, mas também estão no centro de uma tempestade econômica. A produção mundial de trigo tem passado por altos e baixos significativos devido a condições climáticas adversas em regiões-chave como a Europa e a América do Norte. Na Europa, as colheitas de trigo caíram 9% em comparação com o ano passado, devido a uma combinação de secas e chuvas torrenciais. Este déficit de produção está a reduzir a disponibilidade global de trigo, o que faz aumentar os custos. Por outro lado, os custos dos fertilizantes e da energia aumentaram consideravelmente, afetando os agricultores. Estes aumentos nos insumos são transferidos diretamente para o consumidor, encarecendo produtos como o pão. Além disso, alguns países estão a implementar políticas para proteger os seus mercados internos, como restrições às exportações, o que também contribui para o aumento dos preços. Embora os especialistas esperem alguma estabilidade na produção a longo prazo, o início de 2025 será um desafio para quem depende destes produtos essenciais. 3. Comida enlatada. Um clássico em tempos de crise. A comida enlatada, conhecida pela sua longa duração e praticabilidade, está a sofrer aumentos significativos nos preços devido aos desafios na produção e distribuição global. Um dos principais fatores é a escassez de alumínio, um material crucial para o fabrico de latas, cuja disponibilidade tem diminuído devido a interrupções na cadeia de abastecimento e ao aumento dos custos de produção. A isto, soma-se o aumento dos preços dos combustíveis, que elevou os custos de transporte, afetando diretamente os preços finais dos alimentos enlatados. Produtos básicos como sopas, feijão, peixe e legumes enlatados tornaram-se essenciais para muitas famílias, especialmente em tempos de incerteza econômica. No entanto, a procura crescente tem exercido pressão sobre a indústria, que luta para satisfazer o mercado face a atrasos logísticos e flutuações na disponibilidade de matérias-primas. Em alguns países, a concorrência com produtos importados mais baratos também está a afetar as empresas locais, reduzindo a sua capacidade de manter preços competitivos. Para contrariar estes desafios, muitas marcas estão a apostar em embalagens recicláveis e tecnologias inovadoras para prolongar a frescura dos seus produtos. Embora estas melhorias respondam às exigências dos consumidores preocupados com o meio ambiente, também aumentam os custos. Neste janeiro, a comida enlatada continuará a ser um produto essencial, mas a preços que refletem os desafios globais atuais. 4. Açúcar. Um aumento amargo. O açúcar, um produto fundamental em todo o mundo,
vai enfrentar um forte aumento de preços já em janeiro de 2025. A Índia, o segundo maior produtor mundial de açúcar, registrou uma quebra de 35% na produção devido a atrasos nas colheitas e condições climáticas desfavoráveis. Estas dificuldades levaram o governo a reduzir as exportações para dar prioridade ao mercado interno, afetando gravemente o abastecimento global. O Brasil, maior exportador de açúcar, também enfrenta desafios. Secas severas e incêndios florestais afetaram a região Centro-Sul, reduzindo a produção agrícola e limitando a produção. Cuba, que já liderou a indústria açucareira, luta agora com a falta de recursos básicos, o que agravou ainda mais a oferta global. Este desequilíbrio entre a oferta e a procura levou a preços recorde nos mercados internacionais. Para os consumidores, o impacto será evidente não só no açúcar em si, mas também em produtos processados que o utilizam, como doces, refrigerantes e pastelaria. Os especialistas não preveem um alívio imediato, uma vez que as culturas de açúcar levam anos a recuperar e a procura crescente nos países em desenvolvimento continua a pressionar os mercados. Como resultado, preparar um bolo de laranja ou adoçar o café será consideravelmente mais caro em 2025. 5. Óleos alimentares, mais caros de produzir. Os óleos alimentares, essenciais na maioria das cozinhas, estão a tornar-se um bem mais caro devido às mudanças econômicas e agrícolas a nível mundial. Na Índia, um dos maiores consumidores de óleo alimentar, a mudança nas temperaturas levou muitos agricultores a optar por culturas mais resistentes ao calor, reduzindo significativamente a produção de óleos como o de girassol e soja. Isto aumentou a dependência das importações, elevando os preços num mercado já sob pressão. Em Portugal, a produção de azeite está a mostrar sinais de recuperação após anos de seca, mas os preços continuam elevados devido à forte procura e ao tempo necessário para estabilizar as culturas. Entretanto, nos Estados Unidos, as importações de óleos mais baratos da China têm complicado o mercado local, afetando os produtores nacionais. Além disso, os consumidores estão a demonstrar um interesse crescente em alternativas mais sustentáveis, como óleos produzidos a partir de microalgas ou processos de fermentação. No entanto, estas opções ainda são dispendiosas e não estão amplamente disponíveis. Neste janeiro, os óleos alimentares, desde o azeite ao óleo de canola, serão mais caros, afetando tanto os consumidores domésticos como as empresas que dependem deles para as suas operações diárias. 6. Produtos lácteos. Queijo a preço de ouro. A indústria de laticínios enfrenta desafios que farão disparar os preços de leite, queijo e manteiga em janeiro de 2025. Nos Estados Unidos, o número de vacas leiteiras tem diminuído devido à concentração de explorações e ao aumento dos custos de produção. A instabilidade nos mercados de cereais fez disparar o preço da ração animal, agravando a situação. Na Europa, a manteiga atingiu preços recorde devido à procura elevada e à priorização da produção de queijo pelas fábricas. As preocupações ambientais também estão a exercer pressão sobre o setor. A pecuária é responsável por uma parte significativa das emissões globais de metano e os ativistas exigem práticas mais sustentáveis, o que inevitavelmente aumenta os custos de produção. A incerteza legislativa, como a existente nos Estados Unidos, onde expiraram políticas importantes de apoio à agricultura, também está a afetar a estabilidade do mercado. Com a escalada dos preços, alguns consumidores estão a optar por alternativas vegetais, como bebidas e queijos vegan. Mas para os apreciadores de produtos lácteos tradicionais, 2025 promete ser um ano difícil. 7. Arroz, o alimento básico global. O arroz, pilar da dieta de milhões de pessoas em todo o mundo, está a enfrentar pressões que farão subir o seu preço em janeiro de 2025. A Índia, o maior exportador de arroz, implementou restrições às suas exportações para proteger o abastecimento interno, uma medida que abalou os mercados globais. Isso limitou a disponibilidade de arroz em países importadores como as Filipinas e vários da África subsaariana, que dependem fortemente da produção indiana. Entretanto, na Indonésia e Tailândia, os governos estão a alocar mais terras ao cultivo de arroz para reduzir a sua dependência das importações, mas estas iniciativas levam tempo até apresentarem resultados significativos. Os avanços tecnológicos, como variedades de arroz resistentes à seca e técnicas de agricultura de precisão, estão a ajudar a melhorar a produção em algumas regiões, mas ainda não o suficiente para satisfazer a crescente procura global. A isto, junta-se uma mudança nas preferências dos consumidores, que procuram variedades mais especializadas, como o arroz basmati e o jasmim, ou alternativas biológicas. Estas opções são geralmente mais dispendiosas de produzir e contribuem para o aumento dos preços. Para os lares que consomem arroz diariamente, este alimento básico poderá tornar-se num luxo inesperado no início do ano. 8.
Fruta tropical. Um luxo mais caro. As frutas tropicais, como a manga, o ananás e a papaya, estão a sofrer aumentos de preços significativos devido a uma combinação de fatores climáticos e econômicos. O transporte destas frutas, que muitas vezes depende de longas cadeias de abastecimento, tornou-se mais caro devido ao aumento dos custos de combustível. Isto afeta especialmente os mercados internacionais, onde estas frutas são consideradas um produto importado. Em países produtores como o México e as Filipinas, as chuvas excessivas e as temperaturas extremas reduziram as colheitas, afetando tanto a qualidade como a quantidade da produção. Além disso, a procura por frutas biológicas e sustentáveis está a aumentar, mas estas práticas agrícolas são mais dispendiosas e exigem mais recursos, o que contribui para um aumento nos preços. Os consumidores estão a sentir o impacto em produtos frescos, sumos e outros derivados, o que poderá levar a que estas frutas sejam encaradas mais como um luxo do que como um alimento acessível. Embora alguns mercados locais possam oferecer preços mais competitivos, as exportações continuarão a enfrentar desafios, e os especialistas prevêem que os preços elevados se mantenham durante a maior parte de 2025. Para quem aprecia estas frutas na sua alimentação diária, o próximo mês de janeiro será um lembrete do impacto global no custo dos alimentos. 9. Chocolate. Um prazer mais caro. O chocolate, um prazer universal, será mais caro em janeiro de 2025, devido a uma combinação de fatores que afetam a sua produção. A África Ocidental, a região que lidera a produção global de cacau, enfrenta desafios graves. Alterações climáticas, como chuvas irregulares e temperaturas extremas, têm reduzido a qualidade e a quantidade das colheitas, afetando diretamente a disponibilidade do grão nos mercados internacionais. Esta diminuição na oferta junta-se a uma procura global crescente, especialmente em mercados emergentes, o que tem levado os preços do cacau a níveis históricos. Para além disso, as normas que exigem práticas agrícolas mais sustentáveis aumentaram os custos de produção para os agricultores. Apesar de necessárias para proteger o meio ambiente, estas medidas implicam maiores despesas que, inevitavelmente, se refletem no preço final do chocolate. Isto afeta desde tabletes de chocolate mais acessíveis até produtos premium, o que significa que o chocolate será menos acessível para muitos consumidores. Para quem aprecia este doce, 2025 será um ano de desafios. Algumas marcas estão a explorar alternativas, como a utilização de ingredientes substitutos ou fontes de cacau mais resilientes, mas estas opções ainda não estão disponíveis em larga escala. Neste janeiro, um simples desejo por chocolate irá refletir os desafios de uma indústria global em transformação. 10. Sumo de laranja. O pequeno almoço mais caro. O sumo de laranja, um clássico incontornável do pequeno almoço, enfrenta uma das suas maiores crises em décadas. O Brasil, o maior produtor mundial de sumo de laranja, está a registrar a sua pior colheita em 35 anos. As secas prolongadas, combinadas com a doença do enverdecimento dos citrinos, têm devastado as culturas, reduzindo a produção em 25%. A isto somam-se os efeitos dos recentes furacões na Flórida, que destruíram grande parte das culturas de laranja nos Estados Unidos. Os preços grossistas do sumo de laranja atingiram valores recorde, duplicando em comparação com o ano anterior. Os consumidores já estão a sentir estes aumentos refletidos nos preços a retalho, com algumas marcas a aumentar os custos em mais de 30%. Como resultado, muitas famílias estão a optar por alternativas mais econômicas ou a reduzir o seu consumo de sumo de laranja. No entanto, os especialistas indicam que a recuperação deste setor poderá levar anos, uma vez que as árvores afetadas por doenças e desastres naturais precisam de tempo para se regenerar. Como podem ver, este janeiro de 2025 vem com vários desafios no supermercado. Desde o café até ao arroz e aos óleos alimentares, muitos produtos essenciais estão a aumentar de preço. A chave é planear as suas compras e procurar promoções antes que os aumentos cheguem. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A única forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 10483 076 1000 ao contrário 79. Eu repito, 10483 076 1000 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Lá de Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém.
pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.